Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, e hoje, mais uma vez, nós voltamos a mergulhar nesse mundo que é o universo cinematográfico Marvel, o UCM. E hoje, nesse bloco especial, o sexto bloco, especialmente, ele se expande tanto na Terra como no espaço. Nós temos aqui uma seleção de filmes e séries importantíssimos para a construção dessa história tão grande que é a Saga do Infinito, que é a UCM, após, os eventos de Vingadores, os eventos de Homem de Ferro 3, de Capitão América, o Soldado Invernal, de Thor, o Mundo Sombrio, e agora nós estamos aqui trazendo novos personagens, trazendo os novos conceitos, novas figuras para complementar a história, né? Voltando para o universo principal da Marvel, já que nós tínhamos no bloco passado visto a história de Peter Parker, de uma versão do Peter Parker interpretada pelo Andrew Garfield. Agora nós estamos aqui, a Marvel, para começar esse novo bloco, né? Onde gira a grande história cinematográfica da Casa das Ideias, expandindo novos horizontes, além dos Vingadores e da S.H.I.E.L.D., com grandes apostas e inovações, como foi o caso dos Guardiões da Galáxia, dirigido por James Gunn, o incrível e inovador James Gunn, que trouxe um frescor muito novo para a Marvel, com a sua ideia de trazer esse grupo de personagens praticamente desconhecidos, né? Então aqui nós temos, vou separar para vocês duas coisas, né? Então temos o cósmico, certo? E temos o terreno. Do universo que a gente conhece hoje, lá estava começando a se expandir. O que já estava solidificado, que eram os Vingadores e a S.H.I.E.L.D., estava tudo muito bem. Mas então, novos personagens, novas apostas vieram. O cósmico vindo com os Guardiões da Galáxia, com vários conceitos apresentados em Agentes da S.H.I.E.L.D. também. E é claro, o terreno apresentando personagens mais urbanos, heróis mais urbanos, também personagens da S.H.I.E.L.D., né? Mas heróis urbanos e também uma grande ameaça que viria aí reunir os heróis mais poderosos da Terra. Mas vamos falar primeiro então de espaço, vamos falar então de cósmico. A Marvel nos quadrinhos sempre teve um universo muito grande, né? E agora o universo eu digo de galáxias, de planetas. A sua dimensão cósmica é muito maior do que a sua dimensão terrena, apesar de heróis urbanos serem também muito vastos, né? Mas, e era aí, esse era o momento em que o UCM começava a arranhar essa parte, né? Com Guardiões da Galáxia. Então nós teríamos ali alienígenas, mais alienígenas do que a gente já viu no primeiro Vingadores em Thor, né? Thor ele já começou a apostar um pouco nisso, mas aí veio Guardiões da Galáxia e mostrar realmente a parte mais naves, a parte mais alienígena mesmo, porque em Thor a gente confundia muito com magia, com deuses, né? Então aqui a gente consegue ver realmente o alien, consegue ver realmente a ficção científica, e isso é muito legal porque eu amo ficção científica, né? Então Peter Quill é um jovem garotinho terráqueo que foi abduzido logo após de perder sua mãe para o câncer, sem saber quem é seu pai. Quill foi criado pela gangue de foras da lei alienígenas conhecida como Saqueadores e seu líder Yondu Udonta. Então nós temos aqui o Peter Quill interpretado pelo nosso querido Chris Pratt, grande ator. Aqui o Yondu, né? O Yondu é da raça dos Centaures, né? E foi ele que criou o Peter Quill. Temos ele sua crista aí com a sua flecha voadora. E ele é basicamente ele que rodeia, é o líder dos Guardiões da Galáxia, né? Mas enquanto nós vemos isso, trazemos um Peter Quill bem desconstruído, né? Criado pelos Saqueadores, que eram grupos de fora da lei. Assim o menino se tornou um infame fora da lei, né, conhecido como o Senhor das Estrelas, que começa o filme roubando um misterioso orbe, na melhor cena de abertura da Marvel, porque Guardiões da Galáxia veio para trazer a melhor trilha sonora de todos os tempos, homenageando as músicas um pouco mais antigas, anos 80, anos 90, Michael Jackson, tudo muito bom, muito legal. E a primeira cena de abertura, né, que vem os créditos ali, o Peter Quill dançando, ouvindo seu Walkman ali, mano,
é muito bom, é uma coisa assim completamente diferente do que a Marvel já tinha feito. Acho que de poucos filmes tinha feito, a não ser musicais, né, claro. E ele estava atrás do Orb, né? Todos estão atrás do Orb nesse filme. E o Orb é o grande MacGuffin. Mas aí você vê então tanto a inovação quanto alguns clichês. Eu falo clichês porque muitos filmes têm MacGuffin, né? Mas casando para trazer um dos melhores filmes que a Marvel já fez, que é o Guardiões da Galáxia, certo? E porém, isso coloca ele no caminho de indivíduos muito, muito perigosos, e um deles nós já vimos, que é Ronan, o Acusador, e seu servo Korath. Lembra do Ronan? Lembra do Ronan de Capitã Marvel? E o Korath também, que era um dos participantes ali da equipe da Capitã Marvel, né? Mano, olha só, o cara voltou. Ele é um Kree, né? Então ele voltou aqui após anos, né? Se você contar os anos 90 para 2014, que foi onde passou o filme, passou bastante tempo ali. E o Ronan tá ali meio excluído do Império Kree. Ele tá meio assim que taxado de fanático, porque o Império Kree, ele teve que, depois de tanta guerra, depois de tanta luta, ele teve que assinar alguns tratados de paz. E isso, aí já é minha teoria, minha cabeça de fã. Eu acho que isso pode ser muito bem explicado e se deve à influência e à intervenção da Capitã Marvel, porque no final do filme dela, ela falou que ia atrás da inteligência suprema Kree e ia fazer ela pagar, ia reverter os erros dos Kree, né? Ao redor do universo. Então eu acho que isso tem influência da Capitã Marvel, certo? E os Kree estão meio ali, né? Só que só dá pra teorizar porque Capitã Marvel aconteceu. O filme foi lançado muito tempo depois, né? Em 2019, e o Guardiões da Galáxia foi lançado em 2014. Mas dá pra fazer esse paralelo bacana, né? E o Ronan, ele se uniu às irmãs Gamora e Nebulosa para adquirir o orbe para o grande vilão Thanos. E é no Guardiões da Galáxia que a gente tem a primeira grande aparição do grande vilão Thanos. Aqui temos a Gamora, aqui temos a Nebulosa, né? Todos eles indo atrás do orbe. E aqui tá o Thanos, sentadão no seu trono, tranquilo, mandando suas filhas irem atrás. É uma característica do começo do Thanos, né? Ele é um cara tão poderoso, ele é um cara tão assim, confiante de si, que ele fala assim, tá, manda os outros buscar, entendeu? Ele é o Thanos, ele manda, tá? Ele não precisa levantar pra pregar as coisas. Ele manda os outros. Mandou o Loki, mandou o Ronan, mandou a Gamora e a Nebulosa irem atrás das infames joias do infinito, entendeu? E é assim, o Thanos ele manda. E é ali que a gente tem a primeira grande aparição, onde já se é estabelecido que o Thanos é o ser mais poderoso do universo, pelo menos o ser mais poderoso conhecido. E isso Korath fala pro Ronan. Ronan é esse que tem muito medo do Thanos, viu? Só pra falar, tá? E aqui nós temos a formação dos Guardiões da Galáxia nos quadrinhos, né? Temos aqui... Nota-se que é muito diferente, você percebe? Olha que diferença, né? Como o CM e até o James Gunn, que é o diretor, eles resolveram repaginar esse grupo que era completamente esquecido. Gente, os Guardiões da Galáxia, eles são um grupo D. Antes do filme, ninguém sabia quem eram os Guardiões da Galáxia. Hoje, eles são das equipes mais famosas da Marvel, por causa dos filmes, né? Por causa do toque do James Gunn, por causa do Kevin Feige. Parabéns, Marvel. Parabéns. Eles literalmente eram Zé Ninguéms nas revistas, né? Pro público, né? E no filme, dentro da história, eles também eram Zé Ninguéms, né? O Peter Quill, a Gamora, o Drax, o Rocket e o Groot, eles não eram ninguém dentro daquela história ali. Eles eram rejeitados, eles eram perdedores, entendeu? E durante o confronto ali de Zendar, o Quill, ele conhece a filha adotiva do Thanos, a Gamora, e a mulher mais temida da galáxia, sendo a assassina mais brutal que a galáxia já viu, né? E a dupla Rocket e Groot, né? A tropa nova que... Bom, a dupla Rocket e Groot vocês conhecem aqui, o Guaxinim e a Árvore Falante, né? A tropa nova, que já tinha muito com que se preocupar com as ameaças do Ronan, porque ele estava ameaçando... O Ronan já estava fora do Império Kree, né? Ele era um radical enorme, um cara tolerante, que impunha a justiça Kree a todos que eram diferentes, sabe? Intolerante religioso, intolerante racial, intolerante étnico. O cara era
Nossa, um pé no saco, de verdade. Mas ele tava aí, ele tava impondo, ele tava ameaçando o Zendar, porque Zendar era o planeta em que ele tinha mais raiva. A cultura zendariana, ele tinha mais raiva, ele queria dizimar Zendar de uma vez por todas, e por isso ele fez o acordo com Thanos. Se ele entregasse o orbe por Thanos, o Thanos iria destruir Zendar para o Ronan, certo? E o Império Kree lavou suas mãos, entendeu? Das responsabilidades do Ronan. E ele já a Tropa Nova já tinha com que se preocupar, certo? Com o Ronan após o Tratado de Paz com os Krees. E a Tropa Nova, para vocês entenderem, ela é meio que uma polícia galáctica, entendeu? Ela é meio que uma tropa dos Lanternas Verdes, que é na DC. Eles são uma polícia intergaláctica, eles mantêm a ordem e foi assinado um tratado de paz com os Kree. Então dá pra ver ali que os Zendarianos e os Kree não se davam muito bem, porque tiveram que assinar esse tratado, e afinal os Kree eles eram motivos de guerra por muito tempo, né? Por muito tempo na história do universo ali. E aí a Tropa Nova, ela prende o Peter Quill, a Gamora, o Rocket e o Groot, certo? Porque eles tentaram, numa luta ali, que eles tentaram pegar o Orb, que um tentou matar o outro, uma coisa bem doida, assim, né? E lá os 4 conhecem o Drax, o Destruidor, na cadeia, certo? E esse grupo de desajustados que se odeiam resolveram se aliar convenientemente para vender o Orb para o colecionador, certo? E nesse momento nós temos uma boa explicação do que é a história de cada um, certo? Então a gente tem ali a história da Gamora, que ela na verdade não considera o Thanos como pai dela, porque o Thanos roubou ela da família adotiva quando dizimou o planeta dela. O mesmo aconteceu com a Nebulosa, que as duas também não se dão bem, elas se odeiam. A Nebulosa quer matar a Gamora, certo? A gente tem a ideia de que o Drax perdeu a filha e a mulher por causa do Ronan, quando o Ronan matou geral no planeta dele. O Drax estava ali em busca de vingança pelo Ronan. A gente vê que o Rocket foi criado geneticamente modificado, né, manipulado geneticamente. As origens do Rocket são coisas que ainda nem o UCM trabalhou ainda, tá, galera? Só pra ter uma ideia. Mas você vê como a atitude dele é egoísta, egocêntrica, que ele só liga para ele e pro Groot, né? E também o Peter Quill, que tem esse laço com a Terra, mas nunca voltou para lá depois que foi abduzido, certo? E também tem uma afinidade muito com as coisas que eram da sua mãe, principalmente o Discman ali, que ele ouve as músicas, né? O toca-fitas dele. E aí, também, nesse momento, infelizmente, o fanático Ronan, ele consegue o orbe que, na verdade, contém uma joia do infinito, a joia do poder. E é nesse momento em que o colecionador explica pra gente, vou voltar aqui no colecionador, ó, aquele mesmo que apareceu lá na cena pós-crédito de Thor, o Mundo Sombrio, né? Ele que tá com o éter, que tá com a joia da realidade, a joia vermelha, ele explica o que são as joias do infinito. São gemas concentradas desde o começo da criação, certo? Existiam singularidades, e no Big Bang essas singularidades restaram nessas gemas concentradas forjadas pela explosão, né? Se tornaram as joias do infinito, ou Infinity Stones, né? Pedras do infinito, como eles falam lá em inglês. E elas podem controlar cada uma um aspecto da realidade. As que a gente viu até agora podem controlar o espaço, que é o Tesseract, pode controlar o poder, que é essa daí que a gente vê que é a joia do poder, a roxa, né? Que nenhum ser vivo pode tocar, nenhum ser orgânico pode tocar, porque o poder é tão grande que destrói, né? Só seres muito poderosos podem tocar. E também a joia da realidade, né? Que é o éter que a gente viu que até o que o Malekith usou para causar convergência, né? Para destruir as pessoas. E ali a gente tem essa explicação vinda do colecionador, que é um dos anciões do universo, né? E, bom, a gente vê aqui então a joia do poder sendo usada por um celestial. E os celestiais, eles não só são citados, como eles aparecem 2 vezes, tá? E o que são esses celestiais, né? Os celestiais, eles são seres grandiosos, antigos, super poderosos, tá vendo, né? Tá vendo aqui? O celestial. E eles estão aí
eles são responsáveis pela criação dos planetas, do universo, da vida como a gente conhece. Eles são especialistas em genética, assim. São quase como os deuses da Marvel, entendeu? Deuses responsáveis pela criação do universo e etc. E são seres que sim conseguem carregar as joias do infinito porque eles têm imenso poder. A gente vê esse aqui, né? Eu não me lembro o nome dele. A gente vê esse aqui na gravação do colecionador. E a cabeça decepada de outro celestial serviu para ser o lugar nenhum, né? Nowhere, que é um lugar... Bom, é um lugar, né, onde fica o colecionador, onde ele tá lá com a sua coleção. E meio que funciona como um mercado negro do universo, certo? E Ronan e Nebulosa, eles obtêm o poder da joia para si e ameaçam destruir Zendar e Thanos como vingança. Ou seja, quando o Ronan descobriu que dentro daquele orbe tem uma joia do poder, ele pensou, pra que eu preciso do Thanos? Certo? Ele comprou briga com o homem, comprou briga com o Titã Louco. Aqui dá pra ver, ó, o Thanos aqui, certinho, ele confronta o Thanos, né? E a gente vê que o CGI do Thanos era um CGI bom, mas o visual dele não estava todo perfeito, iria melhorar depois, ia ficar muito melhor, mas já estava bem melhor do que a cena pós-crédito de Vingadores 1, né, que ele apareceu de relance ali, né, depois que enviou o Loki. E a Nebulosa também queria vingança, porque ela odiava o Thanos assim como a Gamora. Por quê? Porque o Thanos, ele fazia a Nebulosa e a Gamora brigarem, e toda vez que a Nebulosa perdia pra Gamora, ele tirava uma peça, uma parte do corpo dela, né, da Nebulosa, e substituía por uma máquina. Então ela é meio ciborgue. Por isso que ela odeia tanto a Gamora quanto o Thanos. E percebendo que a galáxia corre perigo, o grupo de Zé Ninguéms, liderados pelo Peter Quill, decide finalmente tomar uma atitude como os Guardiões da Galáxia. Assim, auxiliados por Yondo e a Tropa Nova, os Guardiões com muita dificuldade conseguem usar a joia para matar o Ronan antes que ele cometesse um genocídio em Zendar, certo? Porém, com isso, Groot acaba se sacrificando, morrendo para proteger a sua nova família, tá? Finalmente nós temos os Guardiões da Galáxia unidos, deixando sua diferença de lado para salvar a galáxia. Até o Rocket pergunta, por que você quer salvar a galáxia? E o Quill fala, porque eu sou um dos idiotas que mora nela, né? Então são personagens completamente desconstruídos, o que é maravilhoso, e acabaram se tornando heróis. Heróis perfeitos? Não. Heróis humanos, heróis que têm defeitos, mais defeitos até do que qualidades, mas era o que foi necessário para derrotar o Ronan, né? Porque senão ele iria não só destruir Zendar, mas também como a galáxia inteira, certo? Com Nebulosa foragida e Yondo fora do caminho e a Joia do Poder protegida pela Tropa Nova em Zendar, os Guardiões partem para seu novo caminho, onde descobriram que Quill na verdade é metade humano e seu pai era algo mais. Mas antes disso, eu vou falar aqui, ó. Ceninha da morte do Groot. Triste. We are Groot. Nós somos Groot. Cara, chorei. Chorei vendo de novo. Chorei pra caramba. É triste, minha gente. É triste. Muito bom, né? E olha que maravilhoso que o James Gunn consegue com esse filme, gente. Que os Guardiões da Galáxia conseguem com esse filme. A gente simpatiza por um guaxinim e uma árvore de CGI. Isso é um roteiro bem feito. Isso são personagens e atuações e nuances da voz dos dubladores, né? Perfeitos. Perfeitos, perfeitos. Maravilhosos, gente. Isso é incrível de se ver. É uma coisa assim que você sente mais simpatia por eles do que por outros personagens mal feitos ali, por outros filmes, não só da Marvel, né? Maravilhoso. E aqui nós temos, né, os Celestiais, eles iriam aparecer de novo. Agora, nós pulamos para Guardiões da Galáxia Volume 2. Mas antes eu vou falar só um pouquinho sobre o Guardiões Volume 1, né, que eu fiz umas anotações aqui. O filme não só é um dos mais aclamados pelos fãs, mas também uma enorme aposta e inovação para Marvel na época. James Gunn pegou personagens completamente desconhecidos das HQs, como eu já tinha falado, né, os Zés Ninguéms, tanto dentro da história como fora, e transformou em uma das equipes mais queridas, conseguindo desenvolver a todos muito bem. As perdas do Drax, a vida dura do Rocket e o passado cruel de Gamora com Thanos foram pontos
incríveis dessa história, né? Sem precisar de filmes solos introdutórios, Guardiões da Galáxia nos entregou um ótimo filme de equipe com uma trilha sonora única. Olha que maravilhoso. Se os Vingadores precisaram, cada um pelo menos, de um filme para aparecer antes de Vingadores 1, nós temos aqui 5 personagens. 5 não, mais, né? Porque a gente tem conta a Nebulosa, o Ronan, que tinha aparecido pela primeira vez nisso, né? Depois só ia aparecer no passado da Capitã Marvel. E o Yondo. Nós tivemos só um filme para isso e todos eles ficaram muito bem, né? Todos eles tiveram um momento. Isso eu chamo de bom roteiro, isso eu chamo de boa direção, certo? De um bom filme também, né? E aí eles entregam uma ótima trilha sonora, um filme com uma equipe muito bem feita, alívios cômicos certeiros, é aí que a Marvel começa a se vincular mais com a sua comédia, né, com o seu lado mais cômico, e também pintou o tom que os filmes da Marvel se baseariam em sua maioria. Aí começa a falar da fórmula Marvel, né, digamos assim. Além de tudo, tratou de mostrar vários conceitos diferentes como o Colecionador, as Joias do Infinito, Zendar, os Kree, em um filme completamente espacial. A gente não vai para a Terra um minuto a não ser o background, né, na história do Peter Quill. Mas as respostas envolvendo o passado do Quill, seu pai e Yondo viriam no volume 2, né, que eu já falei. A história dos Guardiões da Galáxia quando essa família disfuncional, essa família é muito unida, brincadeira essa parte, né, quando essa família disfuncional e briguenta que agora levam a bordo o Baby Groot, que foi um pedacinho do Groot que o Rocket plantou, né, do corpo do falecido Groot, que o Rocket plantou, e nasceu o Baby Groot, o nosso mascotinho, o nosso queridão. E aí, eles estão carregando ali o Baby Groot e eles irritam uma raça chamada de Os Soberanos. E interessante falar, aqui ó, os Soberanos, eles foram criados pro filme. Eles não existem nos quadrinhos, aquela raça toda dourada, né? Bacana saber disso, certo? E se fosse para falar alguma coisa sobre Guardiões da Galáxia Volume 2, eu chamaria ele de um filme família. Um filme sobre a família, entendeu? Dominic Toretto que o diga. E, por falar nisso, o Vin Diesel faz a voz do Groot, né? Então pode ser até que o Vin Diesel leva sempre o tema da família para todo filme que ele faz, né? E os Soberanos, eles começam ali... ficar irritados com os Guardiões, porque ao realizarem um trabalho, né, que eles tinham que pagar, um pagamento, era a vida da Nebulosa, o Rocket, ele rouba umas baterias e irrita os Soberanos, certo? Na mira dos Soberanos e dos Saqueadores, porque o Peter Quill tinha enganado o Yondo no filme anterior, e o Yondo estava exilado dos outros grupos de Saqueadores, porque ele cometeu uma mancha no código dos Saqueadores, que era não pode sequestrar crianças. Ele sequestrou o Peter Quill, então ele estava exilado dos Saqueadores. Os outros Saqueadores não queriam saber dele, né? Aqui nós temos uma foto dos Saqueadores, tem até o Sylvester Stallone, desculpa, eu sempre confundo os caras, mas desculpa, que ele faz parte, certo? Os Guardiões, eles conhecem a alienígena Mantis, que é aqui a nossa querida Mantis com as anteninhas tão fofas, né? E o seu chefe, que é o Ego, o planeta vivo e o pai de Peter Quill. Aqui nós temos o Ego. Essa é a forma humana do Ego e essa é a forma verdadeira, que ele é o planeta vivo, certo? Aqui nós temos também ele nos quadrinhos. Olha que maravilhoso que a Marvel faz de adaptação, gente. Olha isso. Meu, isso antes era impossível se ver nos cinemas. Mas a Marvel fez isso, é possível. E não é galhofa, é maravilhoso, é lindo. É um planeta com rosto, gente. É um dos vilões da Marvel e agora tá aqui bem representado e bem adaptado também para um grande público, porque eles mudaram algumas coisas, né? Mesmo com o enfoque sendo no passado do Senhor das Estrelas, a mente brilhante de James Gunn consegue desenvolver as histórias de todos os personagens, como a relação quebrada das irmãs Gamora e Nebulosa, porque elas ali têm uma rixa, um tete-a-tete, e elas acabam se reconciliando no final, sabendo que nada daquilo que aconteceu na vida delas era culpa delas mesmo. Era culpa do Thanos, sempre foi culpa do Thanos, certo? E é difícil a personalidade do Rocket também é abordada aí, né? E a dor escondida do Drax,
por causa da perda da sua família, né? E a personalidade do Rocket vai se abrindo mais do porquê que ele é tão bravo, né? Porque ele é tão ranzinza, ele afasta as pessoas, certo? E isso se dá muito no paralelo que ele e o Yondo fazem um com o outro, que é bem bacana. O passado do Yondo fica também claro, assim como sua afeição por Quill, quando descobrimos o real motivo dele manter o Quill, certo? Porque o Ego, ele tinha contratado o Yondo para buscar o Peter Quill na Terra. Foi por isso que ele abduziu. Só que algo o impediu de completar esse trabalho, algo o impediu de devolver esse garoto pro pai, né? Pro pai dele, que era um planeta, né? O Ego, ele era um celestial solitário e se apaixonou pela mãe de Quill enquanto executava sua expansão, certo? Sim, o Ego é um celestial igual a que a gente viu aqui, igual que a gente vê em Eternos, né? O Eterno só vai vir pra frente na linha temporal da Marvel, mas é igualzinho a gente vê em Eternos, o Arishem, aquele robôzão enorme. O Ego também é um celestial, mas Giovanni, ele não se parece nada com os celestiais. Eu acho que a Marvel, eles tentaram englobar os celestiais como seres tão poderosos que conseguem criar vida, rearranjar moléculas a partir desse poder grande, né? Não precisa necessariamente ser uma coisa, eles serem parecidos, mas essa espécie, ela tem aí essa habilidade, e isso define-se como celestiais, né? Tanto que foi o Ego, ele fala mesmo que ele que resolveu ele que deu a ele essa forma de planeta, certo? E aí vem uma teoria minha, que eu fiz quando eu assisti o filme. O Ego, ele fala pro Peter Quill que ele nunca conseguiu realizar a expansão, né, dele. O que é a expansão dele? Ele foi indo de planeta em planeta, vários lugares do universo, colocando partes suas, colocando sementes. E a expansão seria o quê? Ele precisava de muito poder para essas partes começarem a se expandir e meio que englobar numa osmose universal ali todas as partes, todos os planetas, e todo o universo seria ele. Tudo seria o Ego, entendeu? E ele precisava de poder de 2 celestiais. Aí você pensa assim, putz, mas por que ele foi fazer esse plano maluco? Por que ele precisava do Peter Quill? Sendo que existem outros celestiais por aí, certo? E ele achava que ele era sozinho, que ele era único. Eu tenho uma teoria de que os outros celestiais, aqueles que a gente viu em Eternos, o Arishem, aquele que a gente viu na gravação do Colecionador, eles tinham essa ideia, eles sabiam previram esse plano do Ego ali, e eles falaram assim, não, vamos deixar esse cara isolado, vamos deixar o Ego isolado, sem saber da nossa existência, porque o que ele quer é muito perigoso, né? Enquanto os celestiais estavam ali querendo manter o curso do universo, né, seguindo, o Ego, ele queria que tudo fosse ele, que queria a extinção das diferenças, né? E aí eu acho que eles meio que deixaram o Ego de lado por causa disso. Essa é a minha teoria. Deixa nos comentários o que você acha, porque veio muito da minha cabeça isso na hora que eu tava assistindo, entendeu? Eu achei muito, muito plausível, né, se eles quiserem explicar um dia isso, mas acho que não vão abordar de novo, não. E com a solidão, o Ego, ele ficou maluco, e ele usaria esse poder para manipular moléculas, para converter tudo no universo em uma expansão de si, mesmo com a ajuda do Quill. Percebendo que o Yondo e os Guardiões sempre foram uma família, principalmente após o Saqueador se sacrificar por ele, exatamente, o Yondo morre se sacrificando pelo Peter Quill. E aí o Quill percebe quem é a sua verdadeira família. O Quill percebe quem foi seu verdadeiro pai, porque pai é quem cria, não o Ego fanfarrão que se acha o grande, o maioral, a coisa mais, o Deus perfeito, entendeu? Até o Ego fala pro Peter Quill, não queira ser igual a todo mundo, e o Quill fala, qual que é o problema disso? Qual o problema, né, de não ser um celestial? Certo? E o Quill, ele tinha esse poder dentro dele, e o Ego precisava desse poder para realizar a expansão, só que aí ele se volta contra o seu pai, que a princípio a gente achava que era boa gente, mas se revelou o maior maluco, certo? E aí o Quill, ele usa esse poder para finalmente destruir o seu pai. Vingança por sua mãe. Por quê? Porque o Ego foi responsável pela morte
da mãe do Peter Quill. Foi ele que colocou um tumor no cérebro dela. Foi nesse momento que o Quill se ligou do que estava acontecendo e destruiu seu pai. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Que história. E salvou o universo, assim como a sua família. Mais uma vez os Guardiões salvam o universo e mais uma vez James Gunn mostra que reinventar personagens desconhecidos é o seu talento. Usando personagens que ninguém sequer liga, como Howard o Pato, minha gente. Howard o Pato aparece nos dois Guardiões da Galáxia. Nos dois Guardiões da Galáxia. Eu não coloquei a imagem aqui, mas depois vocês pesquisam. É o Howard o Pato, gente. Nunca que esse personagem tem importância, entendeu? O Taserface, mano, quem que é Taserface? O Kraglin, né? Que também são parte dos saqueadores ali. O Taserface é um herói tosco, tosquíssimo, um herói, né? Um vilão tosco, tosquíssimo. Mas o James Gunn consegue colocar ele nas farofas e deixar bom. Além de passar uma mensagem linda e única, família, né? No final, o vislumbre de uma possível nova equipe de Guardiões aparece, enquanto Nebulosa parte para se vingar de Thanos. Mas uma ameaça poderosa nasce nas mãos dos soberanos, o ser perfeito Adam Warlock. Os soberanos, né? A Ayesha, a líder dos soberanos, estava planejando a sua vingança e ela realiza ali um trabalho genético num casulo que criaria um Adam Warlock, o ser perfeito. Nos quadrinhos ele tá aqui, ó, o Adam Warlock, ele é muito importante, ele é membro dos Guardiões, ele era muito importante na Saga do Infinito, principalmente com as Joias do Infinito, mas ele não apareceu ainda nos cinemas, e a promessa é de que ele venha no Guardiões da Galáxia Volume 3, que vai estrear entre 2023 e 2024, por aí, certo? Enquanto isso na Terra, o cenário urbano e a atuação de vigilantes se abre para o UCM. Enquanto nós somos apresentados a novos heróis não relacionados com os Vingadores ou com a SHIELD. A Batalha de Nova York ainda tem o seu impacto no mundo inteiro, incluindo no bairro Hell's Kitchen, onde Matt Murdock e Foggy Nelson começam seu humilde escritório de advocacia. A Nelson e Murdock, Attorneys of Law, advogados da lei, abacates da lei. Quem assistiu sabe por que eu falei tanta coisa assim, né? Cara, começa Demolidor, uma das melhores séries produzidas pela Netflix, mas também em coparceria com a Marvel, né? E tava na Netflix até agora e veio pro Disney Plus. Assistam, gente. Demolidor é uma das melhores séries que eu já assisti. Muito, muito boa, muito bem feita, personagens incríveis. Bom, vou falar um pouquinho dela agora aqui, né? E eles têm, né, a Nelson e Murdock, eles têm sua primeira cliente, a jovem incriminada por assassinato, Karen Page. Isso pois Karen acabou cruzando indiretamente o sistema corrupto e negócios de uma sombra perigosa em Nova York. Aquele que os bandidos temiam sequer falar seu nome, Wilson Fisk. Temos aqui Nelson e Murdock. Temos o Matt Murdock interpretado pelo grandíssimo Charlie Cox, certo? Temos o Fogg, temos a Karen Page, linda, maravilhosa, interpretada pela Deborah Ann Woll. E aqui, o homem, o grande Wilson Fisk, interpretado pelo Vincent D'Onofrio, um dos melhores vilões que a Marvel já fez, um dos vilões mais profundos, um dos melhores atuações. Cara, mais intimidadores, tudo. Wilson Fisk é tudo e consegue ser apenas um mero humano, viu? Olha aqui, ele começa mesmo sendo, nos quadrinhos, um vilão do Homem-Aranha, mas depois ele tem uma forte conexão com o Demolidor, uma forte rivalidade com o Demolidor, e é dali, esse é o meio-fio, esse é o fio condutor, né, que a série pega, certo? E aqui temos o Demolidor na sua... No seu visual das HQs, certo? Ao decorrer da série, nós descobrimos que Matt perdeu a visão em um acidente quando era criança, quando produtos químicos caíram em seus olhos. Contudo, o que ninguém sabe é que a causa de sua cegueira também lhe concedeu sentidos super aguçados, quase sobre-humanos. Ou seja, o Matt, ele é cego, mas ele usa sua audição, todos os outros sentidos, eles aguçaram tanto, que eles conseguem complementar a visão, que ele consegue sentir tudo ao seu redor, como se fosse um sentido sonar ali, entendeu? Então ele não tem problema nenhum em se locomover, ele não tem problema nenhum em ser o Demolidor, o demônio de Hell's Kitchen, o grande vigilante que protege ali aquele bairro de Nova York
tão perigoso, certo? Treinado por um velhinho misterioso, o Stick, temos aqui o Stick, ó. E quem é o Stick, né? É um velhinho misterioso, mas mais pra frente a gente vai ver coisas sobre o Stick, né? Para uma futura guerra, Matt começava a trilhar o caminho de ajudar quem precisa. Advogado de dia e vigilante à noite, nunca deixando seu lado católico de escanteio. Isso é que é muito, muito, muito legal, gente. A dualidade do Matt Murdock. Por isso que ele é um personagem tão incrível. Porque, como católico, ele sabe que aquele não é o jeito que a igreja prega que se deve espalhar justiça, mas ele não consegue ficar parado. É o jeito que ele consegue para ajudar as pessoas, é bater em bandido assim, né? É ser o vigilante, ser o Matt Murdock, né? Ajudar os oprimidos, ajudar quem precisa, né? Ajudar os menos afortunados também. Gente, eu quero só falar um pouquinho da Batalha de Nova York, dando um adendo. Olha só como o UCM é conectado. Apesar das séries da Netflix não ter tanta conexão assim, né, direta como tem Agentes da S.H.I.E.L.D., olha só, o Ben Urich, que é esse jornalista aqui que aparece, né, na série, ele trabalhava pro Boletim de Nova York e ele fez 2 matérias, a gente consegue ver ali na sala dele, 2 matérias enquadradas, que uma é O Horror de Harlem, que retratam os acontecimentos de Incrível Hulk, aquele mesmo dos primeiros blocos, né, da fase 1, aquele Hulk que era até outro ator, e também da Batalha de Nova York. Olha como a Batalha de Nova York ia ressoar por muito tempo no UCM, galera. A série desenvolve muito bem seus personagens principais, principalmente Matt e Fisk, né? O qual caminha para ser um dos melhores vilões do CM, eu já falei, né? Juntamente com a estrutura criminosa envolvendo Leland, os Russo, Nobu e a misteriosa Madame Gal, certo? Então a gente tem aqui o Wilson Fisk, ele controlava tudo pelas sombras. O Wilson Fisk é o cara, ele era o poderoso chefão de Nova York. Ele tinha sua cabala do crime, né? Sempre assessorado pelo Wesley, etc. E o legal do Wilson Fisk também é que ele não é só mal. Ele tem uma jornada ali que... Vou até deixar um vídeo nos cards aqui muito bom sobre a jornada do Wilson Fisk com o amor da sua vida, por isso ele se apaixona por uma mulher chamada Vanessa, certo? A sua grande esposa. Isso é uma das grandes motivações do Fisk começar a se abrir. Ele era um cara muito recluso, porque o seu passado causou isso, né? E também a sua profissão, né, de chefe do crime, de comandante de tudo, também pedia por isso. E o Fisk, ele era uma pessoa que tinha tudo nas mãos. Por isso foi tão difícil derrotar esse cara. Ele tinha a polícia, ele tinha os jornalistas, ele tinha políticos, tudo na mão dele, minha gente. Inclusive a temível Madame Gal, que fazia... misteriosíssima, a gente vai saber mais sobre ela depois, no futuro, né? Mas ela está aqui, ó, envolvida com o Stick e a guerra eminente que ele vem anunciar, né? Que ele fala que vai acontecer. Temos o Nobu, que também está conectado com essa guerra do Stick. Temos o Leland, que era o contador, né? Que acabou ali falecendo nas mãos do seu chefe poderoso. Mas, finalmente, com a ajuda de Karen, Fogg e da enfermeira Claire, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela, e do Ben Urich, que acabou morrendo nas mãos do Wilson Fisk também, o Demolidor derrota o Wilson Fisk, que é preso e se separa de seu grande amor, a Vanessa. Porém, não seria a última vez que veríamos esse perigoso criminoso. E nós temos aqui a Claire, ela conecta tudo, gente. Por que ela conecta tudo? Apesar de ter essas conexões aqui com o CM, a Claire, ela aparece nas 4 séries que a Netflix fez das 5, né? Que são Demolidor, Jessica Jones, Punho de Ferro e Luke Cage. Acho que ela só não aparece em Justiceiro, mas o Justiceiro já apareceu no Demolidor, não tem por que ter outra conexão. Já a gente consegue perceber tudo por causa dela, né? Que é tudo ligado, que tá no mesmo universo por causa da Claire. Agora uma conexão direta e indireta entre Demolidor e Agentes da S.H.I.E.L.D. é o Carl Crusher Creel, ou também conhecido como Homem Absorvente. Eu sei, o nome é estranho, né? Mas é exatamente isso. Ele é um homem absorvente.
ele, quando toca em alguma superfície sólida, ele absorve e seu corpo vira aquela superfície, né? Então, se ele toca no metal, seu corpo é recoberto de metal. Se ele toca na pedra, seu corpo é recoberto de pedra. E ele não aparece em Demolidor, mas é toda hora citado porque ele lutou contra o pai do Matt Murdock, né? Lutou assim, porque o pai do Matt era boxeador. E o Creel, ele é boxeador também. A gente viu lá no passado. Já em Agentes da S.H.I.E.L.D., ele deixou de ser boxeador para ser uma das experiências da Hydra, certo? Como homem absorvente ao ganhar seus poderes. E aqui nós deixamos as ruas de Nova York, a batalha deixando as ruas de Nova York, né? E aí entramos na segunda temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D., onde a batalha da S.H.I.E.L.D. e a Hydra continua tanto no presente como no passado, onde vemos a Agente Carter, né? Uma participação especial. Quanto tempo que a gente não via a nossa querida Agente Carter? A gente vê ela num flashback prendendo Daniel Whitehall, ou melhor, Werner Heinten, não lembro como é que era o nome em alemão dele, mas enfim, o Daniel Whitehall, né? O grande seguidor do Caveira Vermelha, grande co-líder ali da Hydra, grande seguidor do Caveira Vermelha. E a PEG e o Comando Selvagem, né? Após a queda do Caveira Vermelha, prendem Daniel Whitehall com o obelisco, esse objeto aqui alienígena, misterioso no começo da temporada, que a gente vai saber mais no futuro, certo? E ele é um objeto que ele mata alguns que tocam, e tem a mesma escrita alien que vimos Coulson e Garrett escrevendo. Essa escrita alienígena. Não só vimos isso com Coulson e o Garrett escrevendo, né, nos últimos blocos, na primeira temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D., mas também vimos que uma missão da S.H.I.E.L.D., a missão do Ward, era fotografar essas escritas em um lugar super secreto. Né? Então, desde Agentes da S.H.I.E.L.D. estavam lá, né? Quem que queria? Era o Garrett mesmo, né? Era o Clarividente, precisava disso, né? Olha só como tudo é conectadinho. Cara, Agentes da S.H.I.E.L.D. é maravilhoso. Agentes da S.H.I.E.L.D. Marvel é maravilhoso, né, gente? E décadas depois, né, do que a gente viu ali dos flashbacks, vemos de novo uma das cabeças da Hydra, ainda jovem, comandando Karl Creel. Os dois lados lutam para entender e tentar pegar o obelisco, enquanto Coulson tem que depender das informações de Ward, que está preso debaixo, né? Desculpa, gente, tô cansado um pouquinho. Mas ele tá preso ali no porão, na prisão da S.H.I.E.L.D. E também ele depende da confiança do mercenário Lance Hunter. Com Talbot e as forças armadas caçando a S.H.I.E.L.D. como se eles fossem criminosos, porque lembra, né? A Hydra estava dentro da S.H.I.E.L.D., então pro resto do mundo era tudo farinha do mesmo saco. Eles não sabiam distinguir o que era S.H.I.E.L.D. e o que era a Hydra. Para eles tudo acabou, né? No dia que a S.H.I.E.L.D. implodiu, mas na verdade Coulson estava ali nas escondidas, né? A S.H.I.E.L.D. não existia oficialmente, mas o Coulson estava ali arquitetando tudo pelas sombras. May, Trip, Sky, que agora é uma agente de campo, acabam perdendo o obelisco quando Raina ressurge para pegá-lo e finalmente apresenta o pai de Sky. As origens da Sky são o fio condutor da segunda temporada inteira, minha gente. Finalmente nós vamos descobrir quem é essa deusa maravilhosa, essa princesa, agente da S.H.I.E.L.D. linda, Chloe Bennett. E também o pai dela, um maluco, né? Cal Zebo, um assassino em série, doido, que deixa um rastro de sangue por onde passa, né? Dentro da S.H.I.E.L.D., novos rostos se juntam aos antigos, quando Hunter e Mac integram a equipe. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas aqui é o Hunter e aqui é o Mac, né? Alfonso Mackenzie, o nosso querido chefe de engenharia ali, né? Enquanto isso, o dano cerebral do Fitz o debilitou muito, né? Lembra que o Fitz foi jogado no mar pelo Ward, né? E ele ficou sem oxigênio, então ele teve um dano cerebral muito grande, mas ele ainda estava ali na S.H.I.E.L.D. Só que esse dano foi tão grande
que chegou a ponto dele estar imaginando a Simmons, que a essa altura estava trabalhando disfarçada na Hydra. Porém, os problemas aumentam quando a escritura alienígena relacionada à droga Kree atormenta a mente de Coulson. Lembra que o Coulson teve DNA Kree, teve aquela fórmula, né, injetada nele para poder revivê-lo, certo? E isso começou a fazer ele querer esculpir essa escrita, igual o Garrett fez na última temporada, certo? Porém, não a de Skye. Por que não a de Skye, né? Tá aí a pergunta. A Skye também foi injetada com essa droga. O que ela tem de especial que ela não começou a esculpir igual o Coulson, certo? E o único com respostas é o seu violento e lunático pai, Calvin, que convive tanto com um médico como um monstro em si mesmo. Por quê? Porque nos quadrinhos ele é o Sr. Hyde, tá? O Sr. Hyde é uma adaptação que a Marvel fez daquele famoso conto Jekyll and Hyde, né? Aquele médico que tomava uma fórmula e seu pior lado saía de dentro dele virando um monstro, que é o Sr. Hyde. Certo? Opa, vamos voltar, porque não tá na hora ainda não. Quando o disfarce de Simmons é flagrado na Hydra, a agente Bob Morse faz sua grande entrada para salvá-la, integrando o time definitivamente que está perdendo com a Hydra em posse do obelisco e a fuga de Ward, entendeu? Aqui nós temos a maravilhosa Bob Morse, a Arpia faz a sua entrada, linda, maravilhosa, interpretada pela grande Adriane Palicki, né? A Bob é uma das agentes mais bem profissionais, uma das melhores agentes que a SHIELD já teve, tanto nos quadrinhos como na série, né? E seu codinome Arpia se deve à sua relação nos quadrinhos de casamento com o Gavião Arqueiro, né? São duas aves, né? Então nós temos ali a grande Bob Morse, ela faz a sua entrada, sendo uma das personagens mais carismáticas de agentes da SHIELD, mesmo com a sua pouca permanência. Mas ela tá ali junto com o time, galera. Ela é incrível, ela é carismática, ela é maravilhosa. Eu posso ficar horas falando aqui da Bob Morse. E eu espero muito que ela volte nessa nova fase aqui que a gente tá tendo do CM. Eu esperava tanto ela na série do Gavião Arqueiro. Infelizmente ainda não rolou, mas quem sabe numa segunda temporada, né? Oh, meu Deus. E justo aí, quando nós descobrimos que a escrita, na verdade, é uma cidade secreta. Essa escrita alienígena, na verdade, é um mapa de uma cidade, galera. E o mistério de Whitehall se revela, assim como sua relação com a história trágica da família de Skye, onde os planos de Cal começam a ficar mais claros, beleza? Vou explicar um pouquinho. O Whitehall, ele era tão velho quanto Caveira Vermelha, mas a gente pergunta, nossa, mas por que ele tá tão novo, né? Como é que é? Achou a fonte da juventude? Achou uma fonte chamada Mãe da Skye, né? A Mãe da Skye tinha um poder de não envelhecer. E o Whitehall, ele cortou ela em pedaços. Ele tirou tudo o que podia da Mãe da Skye, injetou em si mesmo e aí rejuvenesceu, ficou jovem, certo? E daí vem essa sede de vingança do Cal que a gente só consegue entender nos finais dos episódios, porque ele quer vingança por quem matou a sua mulher e acabou com a sua família, porque foi nesse dia que o Cal foi procurar pela mãe da Skye que ele voltou e a Skye não estava mais lá, certo? E aí perdeu-se a sua família inteira, né? Ele teve, cara, difícil, viu? Muito triste. E a gente também tem a Agente 33 que tá usando uma máscara com o rosto da May. E isso é muito importante lá mais pra frente, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, beleza? Só um adendo, é nesse momento que a gente vê que a Bob e o Mac, eles estão escondendo alguma coisa muito importante, certo? Eles estão escondendo alguma coisa, a gente não sabe o que é. Pode ser até que eles fossem agentes da Hydra infiltrados, quem sabe, né? Porque a Bob começou como uma SHIELD infiltrada na Hydra, né? Mas quem tá infiltrado na Hydra por enquanto é o Cal, porque ele quer, depois que ele terminar o seu plano, ele diz que vai encontrar a sua família no pós-vida, no afterlife. Ô, gente, eu tô
Desculpa, tô meio afobado pra ir, né? A corrida pelo templo na cidade Kree leva ao confronto final entre a SHIELD e a Hydra, assim como o encontro entre Sky e seu pai. Com a morte de Daniel Whitehall, as decisões de Coulson levam Sky, Trip e Reyna até o templo com o obelisco, né? A Reyna sempre foi muito importante, sempre entrelaçada aí com essa história da família da Sky, né? E nesse local, né, no local certo, a névoa terrígena os atinge, e enquanto Trip morre de forma tão triste, Sky e Reyna são transformadas radicalmente, assim descobrindo que elas são muito mais do que humanos. Então nós vemos aqui o que os Kree fizeram, né, os experimentos Kree com essa névoa terrígena. Vou explicar um pouco para vocês mais para frente do que são os inumanos. Já até dei um spoiler, né? Mas a Sky, ela surge ali daquele casulo junto com a Reyna, completamente transformada. Agora, finalmente, né, deixando a SHIELD de lado um pouquinho, nós voltamos nossos olhos de novo para Nova York. Porém, um pouco longe de Hell's Kitchen, para uma heroína que a última coisa que ela se considera é ser uma heroína, a quebrada e antipática Jessica Jones, investigadora particular. Com super força, super salto, Jones não está nem aí para os outros ou ser notada como uma super. Saindo de um evento muito traumático, né, na vida dela, ela se distanciou de todos, inclusive da sua irmã adotiva Trish Walker, a antiga estrela Mirim. Trabalhando para escavar o pior da sociedade e principalmente vigiar o misterioso e charmoso Luke Cage, um caso de garotinha desaparecida traz de volta um pesadelo horroroso de seu passado. O controlador de mentes, Killgrave, certo? Então a gente tem aí uma personagem muito diferente do que a gente já viu em tudo que a Marvel já fez. Tá? Até mais desconstruída ainda que os Guardiões da Galáxia. Jessica Jones não tá nem aí pra ser uma heroína. Ela bebe o dia inteiro, ela xinga as pessoas, ela não tá nem aí porque as pessoas querem saber dela, né? Tanto que eu coloquei aqui, ó, uma investigadora não heroína, mas ela vai perceber que o que está destinado para ela é um pouco maior. E essa série, deixa eu só falar um pouco adendo sobre Jessica Jones, gente, de que essa série, agora tá querendo voltar pra lá, né? De que essa série, ela é muito, muito boa, porque ela tem o seu estilo próprio. Ela é única nisso. Cara, toda a paleta de cores roxa combinando com o vilão Killgrave, né? Porque nos quadrinhos ele é todo roxo, ele é o Homem Púrpura, digamos assim, por isso que ele é chamado de Homem Púrpura. Ele é o controlador de mentes, né? Ele controla mentes, tudo que você fizer, tudo que ele mandar, você faz, mesmo querendo ou não. Se ele mandar você dar cabo de si mesmo, você vai fazer isso, porque esse é o poder dele, é isso que o torna um vilão tão perfeito e tão aterrorizante. Mas enfim, voltando, né? Eu adoro a estética de Jessica Jones. A abertura é muito legal, eu lembrei como eu adoro aquela abertura. E principalmente o estilo de como a série é contada, gente. A série é contada realmente como se fosse um filme de detetive, com a Jessica Jones narrando tudo. É muito legal isso, é um estilo muito bacana. Eu gosto pra caramba desse estilo por causa de Jessica Jones. Que acerto, né? Que acerto. É uma série super diferente, né? Ela tem personagens desconstruídos, ela é diferente de tudo que a Marvel já fez. Com um golpe perfeito de seu antigo inimigo, Jessica Jones precisa provar a inocência de Hope e ser a única coisa que ela não queria ser, uma heroína, certo? Então o Killgrave, ele tinha... O que ele fez? Por que esse passado era tão traumático? Ele tava... Um ano atrás, ele encontrou a Jessica Jones e ele passou a controlá-la para ela ser sua namorada, para ela fingir que está apaixonada, fingir não, né, para que ela estivesse apaixonada. Então ela passou muito tempo com o Killgrave, não querendo estar com ele, não querendo estar com esse homem nojento, com esse homem assim que controla tudo, entendeu? E eu acho outra coisa, mano, essa série construiu tão bem, não só a atuação do David Tennant, que é perfeito como Killgrave, por isso que eu falo que ele é um vilão perfeito, mas toda hora que tem um flash pra você mostrar o trauma da Jessica, quando o Killgrave fica chamando o nome dela, Jessica, e aí toda a tela, todo o ambiente fica roxo, fica púrpura por causa dessas lembranças dela, né?
do nada ele aparece num flash lambendo o rosto dela. Gente, é maravilhoso, é lindo essa série. Cara, é incrível demais. Quando os poderes de Luke e o segredo da morte de sua esposa são revelados, Killgrave começa a movimentar seu plano para obter tanto vingança quanto amor. Por que o segredo da morte da mulher do Luke? Porque, na verdade, a Jessica que matou a mulher do Luke Cage, né? O homem indestrutível, o homem com a pele indestrutível que a gente conhece. E ela amando do Killgrave, né? Então não foi realmente culpa da Jessica, foi culpa do Killgrave, porque a mulher do Luke Cage tinha informações importantes sobre o Killgrave, né? Que se fossem espalhadas ele ia deixar de ser essa figura misteriosa que ninguém conhece, entendeu? Só vagando pelo mundo, tendo o que quisesse, só com estalar de dedos, só com um pedido, né? E é por isso que a Jessica vigiava o Luke, porque ela se sentia culpada pela morte da mulher dele, né? Só que isso acontece de um jeito um pouco errado, porque eles se apaixonam um pelo outro. Jessica Jones e Luke Cage, um grande casal dos quadrinhos, né? Que é maravilhoso também, eu adoro, acho muito legal, né? Contudo, a vitória vai surgindo quando Jessica descobre que desde a noite do acidente de ônibus, que é o que a noite que ela matou a Riva, né? E o Killgrave foi acidentado, né? Foi atropelado por um ônibus, daí a Jessica se libertou do Killgrave. Ela descobre que ela é imune aos poderes do vilão. Apesar disso, outro problema surge quando Will Simpson, né? Um dos personagens ali que foi controlado pelo Killgrave, ele vira o Bazooka para derrotá-lo, né? E para derrotá-lo, Trish precisa tomar as pílulas de combate que dão início a um caminho nebuloso para ela. Eu vou falar para vocês o que é essa pílula de combate, está no próximo slide. Lembra quando eu falei que todo mundo queria um super soldado depois que perdemos o Capitão América? A Hydra tentou com o Soldado Invernal. O Hulk, a criação do Hulk foi uma tentativa de gerar o soro do super soldado, certo? Temos o Deathlock no Agentes da S.H.I.E.L.D., o soro Centopeia também foi uma tentativa de gerar um super soldado. E aqui nós temos a tentativa de Jessica Jones, né, da série Jessica Jones, que são as pílulas, certo? O Dr. Kozlov, ele cria as suas pílulas para tentar dar adrenalina, para tentar criar um super soldado, né? Naquele programa dele ali, que o Simpson, esse personagem aqui, fazia parte. E nos quadrinhos isso acontece também, né? Ele também vira o personagem Bazooka, esse doido, só que ele endoidece por causa dessas pílulas. Essas pílulas deixam a pessoa maluca, certo? E aí nós temos o confronto dele com a Jessica Jones e com a Trish. E a Trish ingere uma dessas pílulas. A Trish, ela que já tinha problema com droga e bebida no passado e já estava se desintoxicada, né? Todo mundo queria um super soldado, né, minha gente? Mas só deu certo uma vez, que é com o Capitão América. Certo? E só voltando rapidinho, que após controlar o Luke, né, os poderes do Killgrave ele aumenta. E ele sequestra a Trish. Mas por sorte, a Jessica continua imune e conseguiu matar o perverso controlador de mentes, se tornando o que menos queria, uma heroína. E aqui eu volto a falar então sobre a série em si, né? Cara, como é que eles... E a Kristen Ritter, que maravilhosa, que atriz incrível. Ela consegue fazer a gente gostar da Jessica Jones, que é uma pessoa antipática, que na série ninguém gosta dela, entendeu? A gente consegue fazer isso. A gente consegue se apegar a ela e a Trish também. Porque de resto, os personagens são completamente desconstruídos. A gente se apega ao Malcolm, sim, mas não a Jerry. Bom, eu não, mas até a Trish, eles são completamente desconstruídos. Eles não são personagens perfeitos. Eles são personagens com falhas, defeitos. São personagens que se metem em muita coisa errada, que tem podres por debaixo do tapete. E isso é que é legal. É porque a Jessica faz um contraste muito legal com a profissão dela, que é investigadora particular. Geralmente ela escava o pior da sociedade, né? Procurando aí, geralmente as pessoas contratam ela para descobrir o amante do marido, da esposa, enfim. E na Jessica Jones a gente vê aí esses personagens completamente desconstruídos. E infelizmente também mostra meio que não o fim do relacionamento, mas a separação de Jessica Jones e Luke Cage, certo?
Todos querem um super soldado, né, minha gente? E é nisso de falar que todo mundo quer um super soldado que as super pessoas, elas vão surgindo aos montes. Aos montes, e aos montes, e aos montes. E a gente consegue separar essas pessoas. A gente já tinha os Vingadores, né, que são um conjunto dos heróis mais poderosos da Terra, que a gente já viu bem construído lá nos últimos blocos. Temos os irmãos Maximoff, que a gente viu que a Hydra, né, o construído pelo homem, né, que a Hydra colocou suas mãos neles em experimentos, deram poderes a eles. Os irmãos Maximoff foram com os experimentos com o cetro de Loki, que a gente viu na cena pós-crédito de Capitão América Soldado Invernal, e também o Deathlock, que também foi um experimento da Hydra, né? E aqui nós temos as super pessoas como da Netflix, que vinham por conta dos acidentes, né? Como foi a Jessica Jones e o Demolidor. Mas também, no caso da Jessica Jones e do Luke Cage, houveram interferências humanas. Da Jessica Jones, por exemplo, é o mistério da IGH, né? Que foi a pessoa, a corporação, o que quer que seja, que pagou a conta do hospital da Jessica depois do acidente que matou a família dela e o acidente que deu os poderes a ela, entendeu? E isso seria um plot para sua segunda temporada ali de Jessica Jones. E é claro também, tem aqueles que nasceram com os dons, que seriam ali as pessoas com gene diferente. E mas não são os X-Men, são os Inumanos, certo? Então, de volta a SHIELD, os segredos da névoa terrígena começam a ser desvendados quando uma nova raça de humanos dotados surge do anonimato, os Inumanos. Sky e Raina percebem sua mudança enquanto o Barão Von Strucker e o Dr. List assumem uma Hydra despedaçada por Coulson. O Coulson, a SHIELD, eles conseguem destruir as últimas cabeças da Hydra, restando apenas o Strucker e o List. E é claro, Grant Ward, que ainda está foragido, beleza? E aí a gente tem uma ideia do que são os Inumanos, né? Eu vou explicar para vocês o que são os Inumanos. Lembram dos Kree? O Ronan, Capitã Marvel, lembra daquela galera, daqueles alienígenas azuis, né? Eles vieram à Terra há muito tempo, desde os primórdios ali da humanidade, onde a humanidade estava meio que saindo das cavernas ali, fizeram experimentos com alguns humanos, colocando DNA Kree dentro deles, né, misturando com DNA humano. E dali nasceram os Inumanos. Inumanos esses que só ganhariam seus poderes quando entrassem em contato com uma substância chamada Terrigênesis, ou névoa terrígena. Foi o que aconteceu com a Sky, foi o que aconteceu com a Raina virando essa criatura aqui, e aí a gente vê o Gordon, a gente vê a Sky, a gente vê a mãe da Sky, que também era uma inumana, a gente viu o poder dela não envelhecer, ou envelhecer devagar, certo? E aí a gente tem os Inumanos que são descobertos, minha galera, os Inumanos que estão descobertos, e a Sky, ela fica numa dualidade ali, entre sua devoção com a SHIELD e a sua nova família, que ela descobre que sua mãe, Jaine, está viva, certo? Bob e Mac, eles dividem ainda mais a SHIELD de luto pela morte de Trip quando o seu segredo vem à tona, né, o segredo que a gente tinha falado. Eles trabalham para outra SHIELD. Então, depois da queda da SHIELD, depois que a Hydra se revelou dentro da SHIELD, o Coulson formou a dele, mas outras pessoas tiveram a mesma ideia. Essas pessoas foram o Gonzalez, foram a Weaver, a agente Weaver, a Bob, o Mac e outros agentes ali a bordo de um barco, certo? E isso acontece por quê? Porque essa galera estava cansada dos segredos do Nick Fury. Essa galera estava cansada de ser deixado de lado, de ser deixado no escuro. E foi ali que eles formaram uma administração democrática, diferente do que o Coulson estava pregando, porque ele estava cada vez mais parecido com o Nick Fury. Então lembrando que tudo isso aqui que está acontecendo ainda é culpa dos segredos de Nicholas J. Fury, né, do nosso querido diretor da SHIELD. O retorno de Sif, da Lady Sif, né, do Thor, finalmente explica a origem da linhagem inumana, igual eu falei, e os experimentos Kree usados na guerra contra os Skrulls. Então, eles criaram os inumanos como se fossem armas para poder derrotar os Skrulls. Só que eles perceberam que não
não ia dar certo, eles tiveram que encerrar. Em todos os outros planetas não deu certo, só na Terra que deu, que o experimento foi um sucesso, mas eles perceberam que esses inumanos eram abominações e esse experimento deveria ser cancelado, né? Enquanto Jain, a mãe de Sky, né, ressurge com Cal, os poderes de vibração de Sky são desvendados, ou seja, a Sky descobre que a sua mudança foi na verdade interior, que seus poderes são de controlar a vibração. Tudo no mundo tem uma vibração, todo objeto emite uma vibração e ela controla isso, desde fazer ondas ou manipular a água até causar terremotos e destruir montanhas, né? Maravilhosa, minha tremor, que saudade. Ai, ai. E a segunda temporada expande ainda mais, não só os personagens como o Hunter e a Bob, né, que a gente vê a relação deles, ex-marido, ex-mulher, só que ainda apaixonados, só que impossível porque uma relação de espiões nunca ia ser saudável com as mentiras, etc. E é por isso até que eles brigaram, porque a Bob guardava esse segredo da outra Shield, né? Formando ali uma guerra civil. Nós temos também a Sky e os seus poderes, que eu já falei, né? Ela tendo que lidar com esse preconceito que acabou sofrendo até na própria Shield. Ela não sentiu tanto apoio assim das pessoas que eram a sua família, e aí ela acabou se descobrindo nos Inumanos ali com a sua mãe, com o Lincoln, com o Gordon, que tem o poder de teletransporte, né? Ela sentiu na pele o que é sofrer o preconceito por ser diferente, por ter poderes, né? E até ser colocada no index. E também a relação da Gemma e do Fitz, que acaba... o Fitz vai melhorando ao redor da... Muito legal a evolução do Fitz, a melhora dele, o jeito com que ele vai se afeiçoando, se aperfeiçoando, né? Muito bom. E eles vão reatando aquela amizade que tinha sido deixada porque a Gemma não suportou ver o amigo dela daquele jeito e foi trabalhar infiltrada na Hydra, né? Aceitou a missão do Coulson. Mas aí eles começam a fazer as pazes, o melhor casal da Marvel não existe, né? E também, principalmente, a Melinda May, a nossa querida Cavalaria, certo? E quando o seu ex-marido, o Andrew, o Dr. Andrew, retorna e a gente descobre o que realmente aconteceu em Bahrein. Lembra que eu falava pra vocês que tinha acontecido um episódio muito traumático na vida da May e todo mundo começou a chamar ela de Cavalaria? Lembra que ela meio que salvou um monte de gente, mas ela tinha perdido uma parte de si mesma? Eu vou explicar pra vocês, mostrando num flashback, né? Eles mostram uma missão passada, uns 7 anos atrás, da May e do Coulson, que eles têm que abordar uma pessoa com poderes, uma mulher que tem uma filha, uma pessoa com poderes, e dá tudo errado. Os agentes da SHIELD que estavam com eles acabam mantidos presos ali num prédio ali, e a May achava que quem estava controlando essas pessoas, esses agentes, era a mulher, era a mãe, né? Além de super força, ela tinha esse controle, mas na verdade quem controlava era a sua filhinha, a Katia. E a menina que tinha enlouquecido porque era inumana, né? Ela recebeu o poder muito cedo, que também foi culpa da Jain, a Jain fala isso, e a May teve que matar essa garotinha, ela teve que fazer isso para poder salvar aqueles agentes, para poder salvar várias vidas, e isso acabou transformando a May numa pessoa um pouco mais fechada, na May que a gente conhece, né? E também acabou esfriando a sua relação com o seu ex-marido, com o seu marido Andrew, né? O Dr. Andrew Gardner. Mas também expande, né? Essa segunda temporada expande a definição de super pessoas, o que acarretará nas consequências futuras. É o que eu falei, né? Aqueles que nasceram com os dons, que são os inumanos, e aqueles que também foram aperfeiçoados com tecnologia pelo homem, como Deathlock, como os irmãos Maximoff, como foi a Jessica Jones, etc. Enquanto o Ward, cara, começam sua vingança, as duas facções da SHIELD e sua guerra de administração encontram o pós-vida, o lugar que fica os inumanos, né? Contudo, com o retorno do Deathlock, todas as peças, né? O Ward, as duas SHIELDs, a Hydra remanescente, né? O Strucker e o List, e os seres dotados começam finalmente a se convergirem para nos mostrar o que é o misterioso protocolo Theta que o Coulson sempre escondeu desde o começo da segunda temporada, né? E onde está o Barão von Strucker? É a hora de chamar os Vingadores, pois Coulson achou o cetro de Loki.
Aqui, ó. Quem disse que a gente da SHIELD não é ligado com os filmes tá completamente enganado, porque essa maravilhosa Maria Hill consegue aparecer, e ali nós temos uma ligação direta com Vingadores, a Era de Ultron, minha gente. Enquanto o Dr. List está no Ártico com Deathlock e Lincoln, o Barão Von Strucker está em Sokovia com os gêmeos Pietro e Wanda Maximoff, um com super velocidade e a outra com telecinese e telepatia, graças aos experimentos do cetro de Loki. Juntos, Coulson e Maria Hill levam os Vingadores até Sokovia, derrotando a Hydra e recuperando o cetro, né? Mas não antes de terem seu primeiro encontro com Wanda e Pietro, os novos inimigos do Homem de Ferro, do Capitão América, do Thor, do Hulk, da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro. Porém, os problemas não parariam apenas com a derrota da Hydra e a morte do Strucker. Depois, o desespero de proteger o mundo e a falta de responsabilidade levam Tony Stark a criar a inteligência artificial maligna chamada Ultron, a partir da Joia da Mente, dentro do cetro de Loki. E aí nós temos a aparição da quarta Joia do Infinito, a Joia da Mente, presente aqui na gema do cetro do Loki. Conta comigo. Joia do Poder, Joia do Espaço, Joia da Realidade e agora a Joia da Mente. Tamo caminhando aí, galera. Já apareceram 4 Joias do Infinito, minha gente. 4 Joias do Infinito. E aí a gente caminha pro filme dos Vingadores, né? Vingadores, a Era de Ultron. Onde a gente vai ver como tá acontecendo, como os super-heróis, como os nossos Vingadores já estão trabalhando muito melhor em equipe. O que eu gosto nesse filme, apesar dele ter seus defeitos, é o quanto os Vingadores estão trabalhando bem juntos, ou como eles já funcionam organicamente, o quanto a gente não precisa mais ficar vendo aquelas introduções, a gente já consegue ver aquela equipe formada e bem. Eu acho isso muito legal. E é dada o início da Era de Ultron. Ultron e os Maximoff se aliam para desmantelar os Vingadores, né? O Ultron, a inteligência artificial que agora construiu um corpo, está vivo e está fazendo o caos no mundo, certo? Os quais eles dividem opinião pública. Quem divide a opinião pública? Os Vingadores. Já falei pra vocês, gente, tá ficando difícil pra quem é uma super pessoa, pros super-heróis, pros supers, né? Tá difícil porque o público tem uma opinião forte e decisiva. Estão começando a gerar muito problema, tá? Estão começando a gerar muito problema. E também causaria problemas no futuro. Mesmo juntos, cada um enfrenta a sua própria jornada pessoal. O Tony, ele tinha os seus problemas, os seus medos, né? O Thor, ele teme contra o destino de Asgard na sua mão. O Thor, ele sempre teve esse problema, né? Sempre teve esse medo do seu destino de ser rei, de ser o rei de Asgard, de assumir o lugar do seu pai, né? E também de falhar com o seu povo, como falhou com a sua mãe, e ele achava também que falhou com seu irmão Loki. E é claro, né, Bruce Banner com o dilema de ser Hulk, e também a Natasha relembrando seu doloroso e monstruoso passado na Sala Vermelha. E é ali que a gente tem um vislumbre do que foi o passado da Viúva Negra, do quanto ela sofreu, do quanto ela caminhou de vilã, de assassina, para heroína e vingadora. E nesse momento nós temos vários vislumbres do futuro, principalmente a queda dos Vingadores se tornando o maior temor do Tony Stark. Num confronto do Tony, quando os Vingadores perguntam por que ele criou, né? Porque o Tony Stark, o Ultron, ele não era... O Tony nunca quis que o Ultron fosse mal. Ele sempre quis uma armadura em volta do mundo. Ele queria proteger o mundo. Só que o Ultron saiu do controle. O Ultron se tornou alguma coisa que o Tony não esperava e virou essa inteligência artificial megalomaníaca cruel, certo? Com uma visão completamente distorcida. Os Vingadores, eles questionam isso e o Tony revela seu medo, né? Ele tem medo do que aconteceu em Nova York. Ele tem medo dos alienígenas voltarem, dos Chitauris voltarem, do Thanos voltar, apesar deles não saberem quem era o Thanos ainda, né? E aí ele fala uma palavra, só que em inglês a gente não achava que ia dar em nada, mas agora a gente sabe. Em inglês ele fala that up there, aquilo lá em cima, it's the endgame, é o endgame, é o fim do jogo. Avengers Endgame é o nome, Vingadores Ultimato, gente. Tava tudo ali, tava tudo escrito, por isso que Vingadores Era de Ultron é muito importante.
estava ali se traçando o destino dos próximos filmes, o destino do futuro e também dos Vingadores, né? A família de Clint e o Wakanda são revelados. Sim, o Clint tinha uma família escondida numa fazenda, né? E o Wakanda é citada. Por que o Wakanda? O Wakanda é a terra do Pantera Negra, né? Que vocês conhecem bem. A terra escondida, que ninguém sabia que na verdade era a maior potência tecnológica do mundo, por causa do Vibranium, que era o metal que constitui o escudo do Capitão América, o metal mais resistente do mundo, né? E aí ele vai construindo aí, ó, pra aparição do Pantera Negra, pra aparição de Wakanda, certo? Assim como construíram os Maximoff, né? O Pietro e a Wanda. Eles não são chamados ainda de Feiticeiro Escarlate e de Mercúrio, né? Por que, Giovanni? Porque a Fox e os X-Men ainda não estavam comprados pela Disney, entendeu? Os direitos de cinema dos X-Men ainda estavam com a Fox. E os Vingadores, e apesar disso, a Wanda e o Pietro, eles são Vingadores, né? Então, a Marvel podia usar os dois, mas nunca podia falar que os dois eram mutantes. Por isso, eles deram essa origem. E o sonho de ter os X-Men de volta era muito longe naquela época, né? O sonho da Disney comprar a Fox, né? E assim, velhos rostos são trazidos de volta, como o Falcão, o Rhodes, o Selvig, o Heimdall, a Peggy. Isso tudo graças a algumas visões, né, da Feiticeira Escarlate. Porém, só quando Pietro e Wanda se aliam a eles, aos Vingadores, né, e o Visão é criado, o sintozoide de Vibrânio, portador da Joia da Mente, é quando os Vingadores partem para impedir que o Ultron extermine a humanidade, chocando Sokovia contra o mundo. O Ultron tinha a visão clara. A humanidade, ele tinha esse conceito de extinção. A humanidade não ia conseguir evoluir. A humanidade não ia conseguir crescer. Então ele tinha que ser aquele evento de extinção que iria destruir tudo e o que restasse na Terra seria de metal. Seria o Ultron. Doidão, né? Genocida. Enfim. Pensaram isso. Quem pensa isso também é a Wanda e o Pietro. Eles veem que o Ultron é maluco e vão ajudar os Vingadores, porque eles percebem que aquilo também é parcialmente culpa deles, né, por terem ajudado o Ultron a conseguir ali o Vibranium que acabou flutuando Sokovia e iria destruir o mundo inteiro, né? Mesmo se perguntando se suas ações realmente beneficiam o mundo, os heróis, auxiliados por Nick Fury e o porta-aviões, que na verdade era o protocolo Theta, minha gente. Esse era o protocolo Theta, né, do Coulson. Ele estava reconstruindo o porta-aviões da SHIELD, que foi destruído lá na batalha contra a Hydra, para poder auxiliar os Vingadores. E daí a ligação dele com a Maria Hill, que eles estavam trabalhando juntos, mas isso os Vingadores sem saber que o Coulson ainda estava vivo, né? Então, ainda temos o trio Coulson, Maria Hill e Nick Fury, agentes da SHIELD. E aí eles começam conseguem destruir o Ultron, né? Os Vingadores conseguem destruir o Ultron e salvar o mundo, mesmo perdendo Sokovia. E isso dá um BO, minha gente. A perda de Sokovia, a destruição de uma cidade inteira, dá um BO que vocês nem acreditam. Pro futuro, principalmente, né? Porque aí o mundo começa a ver, principalmente também, a destruição que o Hulk causou, né? Graças a Wanda Maximoff. Os super-heróis não estão bem na fita, gente. Para os olhos do público, os super-heróis não estão bem. E eles também acabam perdendo Pietro Maximoff no processo, que se sacrifica para salvar o Gavião Arqueiro, né? Ali aqui nós temos o Visão, a Feiticeira Escarlate dos quadrinhos, né? Aí a gente também tem as pequenas fagulhas entre a relação do que seria no futuro do Visão e da Feiticeira, da Wanda, né? E também tem o Ultron dos quadrinhos aqui, coloquei para vocês poderem ver, sempre bom, né? E aqui temos o Ulysses Klaue, né? Que ele também representa, a gente tem o Garra Sônica, né? Representando que ele é um dos vilões do Pantera Negra, porque ele rouba Vibranium, né? E ele viria para o futuro de novo. Já que o Ultron cortou seu braço, ele ia substituir por uma garra de Vibranium. Com o Hulk desaparecido e o Thor indo para o espaço para procurar respostas sobre as joias do infinito, os Vingadores originais se separam. Porém, uma nova formação da equipe parece se formar, com o Falcão, Máquina de Combate, Visão e Wanda Maximoff liderados
pela Viúva Negra e o Capitão América. E além da Torre de Stark, agora a gente ia ter o complexo, né? Muito legal. Porque o mundo pós-Sokovia, por mais que não queira, precisava dos Vingadores. Agora que Tony Stark estava se aposentando, Clint Barton também, e o Thor e o Hulk somem, né? O Hulk ele pega um Queen Jet e vai embora depois do que ele viu que o mundo não suporta mais ele, depois da destruição dele. Enfim, nós temos essa formação dos Vingadores aqui. E sem saberem, esses Vingadores eles não sabiam que a verdadeira ameaça está cada vez mais próxima, já que Thanos se cansa de esperar e decide ir atrás das joias sozinho. Na cena pós-crédito, o homem se levanta, pega a sua manopla e fala: eu mesmo faço isso. Ele vem atrás das joias. É agora que começa a grande corrida. É agora que o homem, o grande vilão, decide entrar em ação. Thanos está cada vez mais próximo de nós. Bom, ainda sobre Vingadores Era de Ultron, o filme, apesar dele ser bem problemático em alguns pontos, é um filme que se tornou muito importante para podermos entender o futuro do UCM e traz várias conexões simbólicas e narrativas. Ele consegue estabilizar mais os personagens, já que os Vingadores já são restabelecidos e podemos vê-los interagindo muito mais. Um exemplo é a festinha depois que ele consegue destruir a Hydra. A festinha é maravilhosa. Outra coisa, na festinha nós temos ali um vislumbre quando todo mundo tenta puxar o martelo do Thor para se provar digno, o Capitão América dá uma escorregada ali, mostrando que ele tem um algo a mais, que ele tem um ponto, um quê de digno ali para poder levantar o martelo. E isso é muito importante, né? O Ultron, falando do vilão, ele consegue demonstrar bem as suas motivações e planos, né? E apesar de não ter tanto impacto quanto nas HQs, muita gente reclama, né, que o Ultron não é tão simbólico quanto é nas HQs, esse Ultron dos cinemas, mas ele consegue ser um vilão cativante. Eu lembro bastante do Ultron, a gente consegue lembrar bastante dele. Tem alguns vilões que a gente esquece, o Ultron a gente sempre lembra, né? Mas talvez o maior erro desse filme foi a morte tão cedo do Pietro Maximoff. O Mercúrio, ele é tão importante nos quadrinhos, né? E ele morreu tão rápido, né? A gente perdeu tão cedo o Mercúrio. E alguns fãs, né, ficaram assim, putz, que morte besta também, né? Baleado, o cara que tem super velocidade, que se move na velocidade do som, morre baleado. Talvez, né, esse foi um dos grandes erros que deixa todo mundo muito bravo em relação à Era de Ultron, né? Eu sei que alguns fãs dos filmes dos Vingadores ele é o que menos gosta, que as pessoas menos gostam, né? Mas após a devastação de Sokovia e a vitória dos Vingadores sobre Ultron, o mundo mantém um olhar atento para qualquer erro dos super-heróis, dos super-seres. A situação começa a ficar muito delicada. Com a descoberta do porta-aviões, as duas SHIELD se unem, né? Com Phil Coulson no comando, justamente quando os inumanos decidem confrontá-los por causa de um monolito de origem Kree em posse de Gonzalez. Então, após a batalha, né, de Sokovia, após a derrota do Ultron, e todo mundo vê que o Coulson ajudou a salvar o mundo com aquele porta-aviões, né, as duas SHIELDs falam assim, não, Coulson merece o benefício, né, da dúvida, e todo mundo começa ali a seguir as suas ordens, inclusive o Gonzalez, né, sendo um conselheiro para ele também. É muito legal. Aí as duas SHIELDs se unem, Bob e Hunter finalmente fazem as pazes ali, né, estão trabalhando juntos ali, Bob volta a ficar do lado do Coulson, admirar o chefe que ele é, e a May e o Coulson conseguem ficar na mesma página ali, né, o que facilita mais porque a ameaça que tá vindo é grande também, né? Com Sky dividida entre a sua família verdadeira e o amor pelos agentes da SHIELD, e Cal sendo preso, Jain se revela como a verdadeira vilã ao manipular tudo para iniciar uma guerra. Enquanto isso, Ward e Kara sequestram Bob e torturam por vingança, né? A Kara é a agente 33, aquela que tem o rosto ali, que tinha o rosto da May. Ela e o Ward se aproximaram, se apaixonaram num casal tóxico, maluco e psicopata. E a gente descobre que a Bob, para manter o seu disfarce na ilha, teve que entregar um esconderijo da SHIELD, em que infelizmente a Kara estava lá
né, porque a Agente 33 era uma agente da SHIELD que caiu nas mãos da Hydra e sofreu lavagem cerebral, e eles culpam a Bob por isso, e o Ward vem com essa ideia maluca de dar encerramento, né, já que ele teve seu encerramento ali incinerando o pai, a mãe e o irmão, ele quer a mesma coisa pro seu amor, né, acertando as contas com a Bob, já que ele já tinha feito isso com a Hydra, né, por ela. E ali a gente tem essas duas ameaças correndo ali, o Ward e os Inumanos, né? A Jaine, a mãe da Sky, se mostrando uma verdadeira maluca, né? Mas só graças ao sacrifício de Raina que Sky descobre o monstro que sua mãe se tornou por causa do Daniel Whitehall, né? Por ser completamente fatiada, né? Cara, o que o Whitehall fez com ela é impensável, né? E o fato do Cal ter reconstruído ela, recosturado ela, pedaço por pedaço. A gente descobre também que o Cal não é realmente uma má pessoa. Ele e a Sky começam a se aproximar muito mais. Ela começa a perceber que ele podia ter sido um ótimo pai, né? Só que aí a gente percebe que a Jaine enlouqueceu. A Jaine deixou o ódio dela enlouquecer, né? E isso acabou levando ela aos eventos de agora. Com a base tomada por Cal, o Sr. Hyde, né, ele que tomou seu coquetel e virou essa figura monstruosa, super forte. Uma tentativa também, a gente pode colocar uma tentativa também de ser um super soldado, né, de conseguir super força, assim como nos quadrinhos. A gente tem aqui, ó, ele monstruoso ali, que também é o pai da Sky, o pai da Tremor nos quadrinhos. E o navio é tomado pelos Inumanos, a guerra começa, assim como a vingança de Ward, atraindo Hunter e May. A insanidade de Jaine leva a buscar uma revolução mundial e extermínio da SHIELD, ou seja, a Jaine ela queria que os Inumanos triunfassem, mas para isso a SHIELD deveria ser destruída e os humanos deveriam ser rebaixados. Maluca, né, minha gente? A season finale da segunda temporada é cheia de sacrifícios. Bob leva um tiro por Hunter. Coulson perde seu braço ao salvar Mac e Fitz, e quando Jaine tenta matar sua própria filha, o Cal sacrifica a sua mulher para salvar a sua filha. É o Cal que mata a Jaine para salvar a Sky, provando seu amor, cumprindo a sua promessa de sempre proteger a sua bebezinha, de sempre proteger a sua filha. E nós temos ali uma redenção para um personagem cheio de nuances, que é o Cal, que eu gosto pra caramba desse personagem. Ele era motivado sempre pelo amor da sua família, e isso é maravilhoso, isso é muito, muito lindo. Os Inumanos percebem que foram enganados por Jaine e se dispersam enquanto a SHIELD junta os cacos. May se afasta após matar a Agente 33, né, após matar a Kara, matar assim, né, ela meio que manipulou os eventos pro Ward matar o grande amor da sua vida ali, com aquele truque das máscaras, né? E aí, o Ward, isso faz com que o Ward comece a sua própria Hydra, certo? Então ele começa a reunir ali para formar a sua Hydra, que não estava erguendo uma cabeça de novo. Então ele seria essa cabeça, ele faria a sua própria Hydra. E Cal recebe seu final feliz com o projeto Tahiti, né? A SHIELD apaga as memórias dele e dão uma vida feliz para ele, para que ele possa contribuir. Ele vira até um veterinário muito bonitinho quando a Sky vai vê-lo, né? E sem saber que sua Sky agora era Daisy Johnson, inumana e agente da SHIELD. Daisy Johnson nasce, a nossa inumana, como nos quadrinhos. Boom! Que construção de personagem, minha gente. Eles pegaram 2 temporadas inteiras para construir a Sky para Daisy. É muito bom. É uma construção de personagem bem feita, de uma heroína incrível que só vai crescer a partir daqui. Gente, é incrível. Por favor, gente, a Tremor tem que voltar, a Daisy Johnson tem que voltar no futuro do CM, entendeu? Por fim, vamos terminando, né? Por fim, enquanto o Terrigênesis se alastra pelo oceano, Simmons é puxada pelo monolito e desaparece logo quando sua relação com Fitz ia bem e avançando para, quem sabe, um namoro, né? Concluindo, né? Aí nós temos o fim da segunda temporada para um gancho para a terceira, separando o nosso Fitzsimmons de novo. Se já não bastasse, toda a temporada eles são separados, um por um oceano, agora por esse monolito aí.
E agora concluindo, tanto os filmes quanto as séries mostram a expansão dos personagens e do universo Marvel. Alienígenas, inumanos, vigilantes e no centro de tudo isso, os Vingadores, as Joias do Infinito e Thanos. Contudo, o cenário pelo público também muda, pois a palavra super começa a ser interpretada como ameaça. Eu falei pra vocês, gente, agora vai ficar pesado. Agora vai ser uma briga política. A imagem dos supers está manchada pelo Sokovia, pelos agentes, pelo confronto, né, com os inumanos, pelos desastres que o Hulk causa e também pela Batalha de Nova York. O mundo vai começar a repensar se eles realmente gostam dos super-heróis e vai dar um pano para manga imenso que nós veremos no nosso próximo bloco. O começo da queda. E agora eu vou listar para vocês o que vocês têm que assistir e a ordem que vocês têm que assistir para poder acompanhar continuar a nossa maratona e acompanhar o próximo bloco, que é o bloco 7, o começo da queda, né? Primeiro vocês vão assistir Homem-Formiga, lembrando que todos esses aqui agora estão disponíveis no Disney Plus, minha gente, tá tudo lá, inclusive as séries da Netflix. Bom, temos Homem-Formiga, vocês assistem primeiro o filme do Homem-Formiga, né? Depois vocês vão assistir os 4 primeiros episódios da segunda temporada de Demolidor, né? Do 1 ao 4, certo? Depois vocês vão assistir os 4 primeiros episódios de Luke Cage, beleza? E aí vocês vão voltar para a segunda temporada de Demolidor e assistir o episódio 5 até o 11, tá? Do 5 até o 11. Depois volta para Luke Cage, assistindo do 5 até o 8. Volta pro Demolidor, assistindo do 12 até o 13. A segunda temporada do episódio 12 até o 13. E depois termina a primeira temporada de Demolidor do 9 ao 13. De Luke Cage do 9 ao 13. Gente, não se preocupa que vai estar tudo lá no nosso Instagram, @cofrenerd, a lista para vocês poderem não se perder, beleza? Não se preocupem que vai estar lá. Então segue a gente lá, @cofrenerd. Depois vocês vão assistir a terceira temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D., do episódio 1 ao 19. Então vocês vão ficar bastante tempo aí com a S.H.I.E.L.D., tá? Depois assistam a primeira temporada de Punho de Ferro, que também está no Disney Plus, tá? E por fim, vocês assistem Capitão América Guerra Civil, Capitão América